Bom dia a todos que nos acompanham nesse projeto A Vida através de Poemas, através do canal TV CECAL e dos demais canais parceiros. Hoje nós vamos conhecer a história de uma alma contada através de um poema intitulado O Peso do que Sou. Trata-se de uma alma que traz consigo, na atual existência, todo o peso daquilo que se tornou, daquilo que fez em existências passadas. Uma alma que teve poder, que teve influência, que teve riqueza e que se utilizou de todas essas oportunidades para conduzir pessoas de maneira equivocada, para prejudicar pessoas, para influenciar negativamente, para explorar. E que hoje, já madura, reconhece os seus equívocos e se coloca à disposição da divindade para crescer e resgatar. Vamos conhecer o poema. Foram muitos os caminhos percorridos, foram tantos os amores que encontrei, foram tantos os enganos cometidos, mil encantos onde muito me afundei. Só as furnas reconhecem o meu pranto, quando hoje ainda ouvem-me chorar. Vis torturas que hoje guardo, vis enganos, tatuados em tristeza no olhar. Foram tantos os passados tão presentes, até quando os terei que relembrar? Tantos sonhos destruídos eram gente, quanta dor ainda terei que resgatar? Pobres almas, tolas todas, onde estão, que ouviram tudo aquilo que falei, que pensaram por meu mando de ilusão, que seguiram os caminhos que ditei. Flutuaram para os céus e eu fiquei ancorada sob o peso do que sou. Transformaram-me em açoite o que plantei, devolvendo-me o erro como dor. Hoje vivo do que fui me escondendo, esquecida dos que não me ouvem mais, afastada dos amores de um tempo, para te ouvir e encontrar a minha paz. Nós encontramos hoje inúmeros espíritos, inúmeras almas que trazem dentro do coração um peso, que às vezes eles colocam como sendo um vazio, que às vezes colocam como sendo uma tristeza que não conseguem compreender, uma sensação estranha como se não gostassem de si mesmo, como se não se admirassem. Muitos nós trazemos esse peso. Muitas vezes esse peso é o reflexo daquilo que nós, espíritos imortais, espíritos milenares, ainda somos, mas que não seremos sempre. Ou seja, almas que trazem na intimidade do nosso ser a intuição, a percepção das sombras, dos equívocos e dos erros que nós cometemos em vidas passadas. Se é certo que nós somos almas milenares com muitas realizações, com muitas conquistas, com muitas virtudes conquistadas, também é certo que ainda estamos no início da caminhada e que cometemos muitos equívocos. Nos entregamos muitas vezes ao poder que foi colocado nas nossas mãos de maneira errada. Nos entregamos muitas vezes a atitudes equivocadas quando o dinheiro, a influência, a inteligência foi colocada nas nossas mãos. E aí prejudicamos pessoas, prejudicamos a nós mesmos e nos endividamos perante a lei, perante nossos irmãos, perante Deus.
Esses débitos demonstram aquilo que nós trazemos de mal resolvido dentro de nós. Eles demonstram quais são os pontos nas nossas emoções, na nossa moral, como queiramos falar, que ainda precisa ser reeducado. E para isso existe uma lei, a lei de causa e efeito, que vem como uma lei divina, expressão da justiça e da amorosidade de Deus, que permite que nós recebamos hoje o processo reeducativo necessário para que a gente cresça e não repita mais os equívocos do passado. Nós somos, por essa lei, convidados a nos reeducar, de modo a que fique gravado através dessas experiências, algumas vezes doloridas, a lição de que não podemos mais agir equivocadamente como agíamos antigamente. Através dessa lei, nós somos convidados a fazer escolhas diferentes e somos convidados a corrigir os equívocos que fizemos, algumas vezes a reerguer pessoas que levamos às quedas. E assim é que nós entendemos que não existe na nossa vida a injustiça. O nosso personagem fictício nesse poema, o peso do que sou, é como muitos de nós, alguém que traz em si o peso do que é. O peso das coisas equivocadas que traz como uma cruz que lhe dói na alma, mas que já se encontra maduro o suficiente para compreender as sombras que traz dentro de si, porque já iniciou o processo de autoconhecimento, já começa a se submeter a esse processo de autotransformação perante a lei divina. E ele começa a abrir mão desse eu materialista, desse eu sombra, e se submete a Deus, a esse ser para o necessário recomeço. O objetivo de Deus não é punir, mas apenas nos reeducar. E em todo esse processo de lei de causa e efeito existe uma outra lei que é colocada à nossa disposição, que é a lei sublime, a lei do amor. Através dela, nós somos convidados a deixar de lado o eu orgulhoso, o eu egoísta, que nos fez errar no passado, a deixar de lado a indiferença e lançar mão hoje da compaixão, a deixar de lado a mágoa, a ira, o sentimento de vingança cada vez que alguém nos faz algo, e lançar mão do perdão das ofensas, e também a deixar de lado esse orgulho para aprender a pedir perdão quando fomos nós que erramos, a deixar de lado a rebeldia sempre que algum desafio, alguma vicissitude nos chega, e aprender que Deus nunca erra e qualquer vicissitude, qualquer lei, qualquer dor, qualquer desafio que nos chega é justo, é um processo de reeducação de nossas almas. Então nós trocamos essa rebeldia, essa irresignação, esse amargor, por uma resignação, por uma obediência às leis divinas, uma obediência ativa. E se nessa encarnação nós observarmos que temos erros, temos perdão a pedir, ou temos pessoas a perdoar, então lembremos o que nos recomenda Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estás a caminho, para que não seja preciso reencontrar esse adversário em outras encarnações. Nós hoje não nos recordamos do que fizemos nas vidas passadas, porque fomos beneficiados pelo esquecimento. E na bênção do esquecimento, que faz com que essa culpa, esse remorso se amenizem, nos é dado uma
oportunidade de crescer. Emmanuel, no livro Justiça Divina, no capítulo 6 do Justiça Divina, nos coloca: se a consciência te acusa, repara a falta enquanto é cedo. Chispa de fogo gera incêndio, leve alfinetada prepara infecção. A humildade é o caminho, o entendimento é o remédio, o perdão é a profilaxia. Muitas vezes, loucura e crime, dispersão e calamidade nascem de pequeninos desajustes acalentados. Não existes rogar desculpas, nem vacile a pagar-te a favor da concórdia com aparente desvantagem particular, porquanto, na maioria dos casos de incompreensão em que nos imaginamos sofrer dores e ser vítimas, os verdadeiros culpados somos nós mesmos. Portanto, apesar de hoje nós não nos lembrarmos no nosso consciente do que fizemos em vidas passadas, a nossa fé precisa ser o suficiente para saber que todas as dores e desafios que nos chegam são consequências dos equívocos do passado e nos surgem como um processo reeducativo. Sem rebeldia, acolhamos essas dores, reflitamos em cima dela e tomemos as atitudes que levem a nós e aos outros ao crescimento. Qualquer atitude tomada deverá ser uma atitude em cima da justiça, do amor, da compaixão. E se nós hoje tivermos oportunidade de fazer o bem, façamos. Quando chegarem nas encruzilhadas da vida em que nos depararmos com situações que nos sejam um convite ao amor, ao perdão, à compaixão, ao sorriso, a fazer o bem, que façamos, porque é a lei do amor nos convidando a amar. É a lei do amor nos dando a oportunidade de, através das atitudes positivas, nos iluminar, nos reeducar e assim cobrir em nós a multidão dos pecados, muitas vezes antes que a lei de causa e efeito surja. E quando a lei de causa e efeito agir em nós, encontrará já a lei de amor agindo em nossas vidas, assim cobrindo a multidão dos nossos pecados. Muito obrigado a todos nós e que Deus nos abençoe.